em união. Vamos todos ler juntos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E no versículo 3 tem aqui a resposta porque é que isso é bom. E diz assim no Salmo: como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali onde os irmãos vivem em união, não é? Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O que é que o Senhor ordena? A bênção e a vida para sempre. Esta passagem aqui tem dois significados. O primeiro é que é muito importante, direcionado para as famílias. Não é? Quem é que é aqui que é irmão de alguém? Tem algum irmão de sangue? Muito bem. Eu tenho 2 irmãs. Esta passagem está direcionada, em primeiro lugar, para as famílias, para os irmãos de sangue. Como é bom que os irmãos vivam em união, que haja respeito, que as pessoas possam falar bem uns com os outros, que haja perdão. E quando uma família é assim unida e os irmãos todos se dão bem, por incrível que você possa se calhar pensar que não, mas Deus ordena mesmo a bênção dele e a vida dele. É o que a Bíblia diz. Eu creio nisto profundamente. Irmãos, hoje no final da reunião vamos ter aqui um almoço. Um almoço que foi organizado por alguns homens da casa. Temos ali o nosso cozinheiro mestre. Os 2 cozinheiros, o cozinheiro do pato e o cozinheiro do peixe, da caldeirada. E quero dizer a vocês, amados, que nós podíamos, pura e simplesmente, não fazer. Porque dá algum trabalho, não é? Temos que pensar nestas coisas todas, na logística. O nosso espaço aqui ainda não é assim, aquele espaço grande, como se calhar muitos de nós gostaríamos que já fosse, mas vamos com calma, não é? E isto dá trabalho, dá muito trabalho. E porquê? Porquê é que nós fazemos este esforço? Porque eu creio muito nisto. Eu creio que hoje, sem nós nos apercebermos, Deus derrama no nosso meio vida e bênção. Vida e bênção. Só no meio do convívio, sabe? Os relacionamentos dão trabalho. E à medida que a igreja vai crescendo, acredito que nós vamos ter cada vez mais desafios. Porque temos que trabalhar nos relacionamentos, pois cada um de nós tem um feitiozinho, não é? Eu tenho o meu, você tem o seu. Às vezes nós temos dias que estamos mais bem dispostos, outros já não estão tão. E por vezes, podemos às vezes sem querer, magoar pessoas com uma atitude que nós nem estamos a nos aperceber. E quando é assim, eu encorajo vocês, irmãos, que vocês falem sempre comigo. Se algum dia eu fizer qualquer coisa que vos aborreceu, que vos entristeceu, falem comigo, está bem? Porque costuma-se dizer assim, é conversar é que o povo se entende. Mas também não é só comigo, entre vocês, se houver alguma coisa que precisam de ser resolvida, então falem entre vocês, conversem, para que haja paz no vosso coração. E dá trabalho, porque por vezes é como as famílias, no meio dos irmãos, na família, às vezes há atritos. Mas quando os irmãos conseguem ter a capacidade de se perdoarem e de serem amigos, a Bíblia continua a ser a mesma. Deus ordena a bênção e a vida no meio dessa amizade. Posso ouvir um amém? Por isso, irmãos, para mim hoje isto é importante, porque este mesmo espírito de Salmo 133 é o mesmo espírito da Santa Ceia. Quando Jesus estabeleceu a ceia, ele estabeleceu este mesmo princípio. Por isso é que Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros. Nós estamos sempre a pensar em amar o mundo que está lá fora. Sim, claro, devemos amar as pessoas que estão lá fora, mas
O amor começa em casa, entre nós. E nós somos uma comunidade cristã. Somos uma família. E vocês me dão a honra de estar aqui hoje presentes. Para mim é uma grande alegria. Eu quero dizer a vocês que a vossa presença me dá uma força tremenda. Vocês nem podem imaginar o que é vocês estarem aqui presentes todos os domingos. Porque ao ver as vossas caras, eu saio daqui super animado. Super animado. Provavelmente vocês vêm à igreja para se animarem. E glória a Deus que sim. E ainda bem que se animam. Mas a vossa presença me anima muito. Hoje eu queria também agradecer a Deus pela família, uma família que vem do Algarve, né? Temos ali a família, passa assim, um sinal, e já é a segunda vez que está cá connosco. Quando ontem minha mulher falou, ontem ela falou-me que a família vinha também estar connosco aqui. Eu quero dizer a vocês, irmãos, que vocês nem imaginam a força que vocês me dão a mim. A vossa presença, provavelmente vocês pensam assim, eu vou lá porque quero ouvir a palavra, quero estar junto, glória a Deus, é isso mesmo. Mas vocês não imaginam o outro lado da moeda, que é a vossa presença aqui, vindo do Algarve, vindo de longe, a 300 km, estão aqui connosco para estarem juntos. Provavelmente eles são pessoas que trabalham, eu sei, que eles têm o seu negócio. Provavelmente, se calhar, ficava bem ficar em casa a descansar, mas eles vieram e estão presentes aqui connosco e isso me dá uma força a mim muito grande. E agrada o coração de Deus. Porquê? Porque é o esforço, lá está, relacionamento, estarmos presentes, estar a conviver, dá trabalho. É como marido e mulher. Se o marido e a mulher não trabalham no relacionamento, aquilo vai esmorecer. Então, para mim, há dois vetores muito importantes para uma igreja ter sucesso. Primeiro que tudo é a palavra, igreja da palavra, temos que dar a sã doutrina. E em segundo lugar, é o relacionamento que a igreja tem uns com os outros. Quando nós vemos as pessoas bem, devemos nos alegrar porque elas estão bem. E quando há pessoas que não estão tão bem, temos que os ajudar. E temos que estar presentes para apoiar. E esse é o espírito que eu quero criar com a ajuda de Deus aqui no nosso meio, na nossa comunidade, é esse espírito. E não importa o tamanho da igreja, hoje agora somos poucos, amanhã, se Deus permitir, se formos mais, eu quero sempre criar este espírito de a palavra em primeiro lugar, a doutrina tem que ser a sã doutrina, nada de invenções, e em segundo lugar, é este espírito de família que temos que criar entre todos nós. Posso ouvir amém? Por isso eu creio profundamente, irmãos, que hoje, neste convívio, neste almoço, provavelmente muitos de nós teríamos muitos afazeres, mas ao estarem presentes, creia mesmo que Deus derrama mesmo, sem você se aperceber. É como o orvalho. O orvalho você não sente o orvalho a cair, mas quando ele vem, ele rega toda a terra. Então a bênção de Deus rega as nossas vidas neste dia, no nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos ficar de pé para fazer uma oração. Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor, pela tua palavra, em primeiro lugar. Te peço no nome de Jesus que me faças a mim e quem quer que pregue neste púlpito, que fale sempre a tua palavra, Senhor, sem invenções, que seja sempre a sã doutrina a ser falada neste púlpito, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu te peço também que entre toda a igreja, entre todos nós, haja este espírito de amizade, este espírito de união, que sejamos amigos, Senhor, quer nos momentos bons, quer nos momentos menos bons, que possamos estar aqui prontos para apoiar quem precisa de apoio. Senhor, obrigado por tudo, te agradeço, Senhor, porque eu acredito que tu derramas neste dia a tua vida e a tua bênção, conforme tu prometes na tua palavra. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Quem é que trouxe então a sua Bíblia hoje? Se quem não trouxe, paga uma multa. Então diga assim, levanta a sua Bíblia e diga assim, esta é a minha Bíblia. A minha já tem fita cola e tudo. É assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, um filho de Deus, um mais que vencedor, posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece.
Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar-vos acerca de fé e crenças. Digam comigo, fé e crenças. Há uma grande diferença entre a verdadeira fé em Deus e crenças. Em primeiro lugar, vamos definir o que é que são crenças. As crenças, muitas pessoas confundem com fé. Mas as crenças são geradas do homem para o homem. Isto é, aquilo que muitos de nós, a maior parte das pessoas, eu acredito no mundo inteiro, a maioria do ser humano, crê em algo. Têm crenças. E essas crenças, como eu estava a dizer, elas são geradas do homem para o homem. Mas a verdadeira fé em Deus, a fé que é verdadeira, é divina, é gerada de Deus para o homem. E há aqui uma grande diferença que nós precisamos de aprender hoje. E peço a Deus que me ajude a ensinar esta palavra que é muito importante. As crenças, como eu estava a dizer, partem do homem para o homem e são um conjunto de percepções e sistematizações que o homem cria para dar uma certa estabilidade na vida. Que isto é, todo o ser humano quer ser feliz. Todo o ser humano quer estar bem na vida. E então as crenças nascem com esta percepção de que tem que se acreditar em algo para estarmos bem. Eu preciso de crer em algo que mude a minha vida, que faça com que a minha vida esteja bem, porque se ela não estiver bem, então há qualquer coisa que está errada. E esse é o, digamos assim, o problema que as pessoas ainda não perceberam, que é uma grande diferença da verdadeira fé. A verdadeira fé em Deus, muitas vezes nós não estamos bem, mas não significa que você não tenha fé em Deus. E é isso que nós vamos ver hoje pela palavra de Deus. As crenças se alimentam de contingências favoráveis. Isto é, caso a vida não ande bem, a crença da pessoa começa a ser questionada pela própria pessoa. Será que isto que eu creio, será que isto é mesmo real? Isto funciona? Ou estarei eu enganado? E como muitas vezes as crenças só funcionam quando relativamente as coisas vão mais ou menos, mas quando as coisas começam a não ir tão bem, as pessoas começam a questionar aquilo que acreditam. E daí nasce muito o ceticismo, que é pessoas que de repente deixam de acreditar em nada, não acreditam em nada. De certeza que vocês já ouviram pessoas a dizer assim, eu não acredito em nada. Eu já não acredito em nada. Quem é que já ouviu pessoas a falar assim? Porquê? Porque elas acreditavam em algo, mas esse algo os desiludiu. Mas se nós formos ver, o problema é que esse algo que elas acreditavam nasceram delas. E não nasceu de Deus. E quando a verdadeira fé vem de Deus para o homem, essa fé é uma certeza de que em Deus não há engano. O que Deus fala na sua palavra, glória a Deus, não há absolutamente engano nenhum. E quando alguém crê nisso, essa pessoa vive na fé em Deus. E é essa fé que nos vai dar a capacidade e a força para vivermos nesta vida. Posso ouvir um amém? Eu vou dar alguns exemplos de crenças. Por exemplo, uma que é muito famosa aqui em Portugal, muitas pessoas têm a crença na Fátima, na Maria, na Virgem Maria. Esta crença foi gerada pelo próprio homem, porque de repente alguém diz que ela apareceu num monte, num certo lugar, e geraram este tipo de crença para que o homem pudesse agarrar-se em alguma coisa. Então há muitas pessoas que acreditam nisto, têm a crença em Fátima, mas essa crença, e é isso que eu quero dizer hoje e que estou aqui a ensinar com a ajuda de Deus, isso não é fé. As pessoas pensam que é fé, mas isso não é fé verdadeira, é uma fé falsa. É uma crença que foi gerada pelo homem, para o próprio homem. Tem outros tipos de crenças, por exemplo, na Índia existem milhares e milhões de deuses. As pessoas acreditam até que uma barata pode ser um deus. As pessoas têm crença nisso.
Outro tipo de crenças, por exemplo, há pessoas que não acreditam em deuses, mas acreditam nelas próprias. Acreditam no dinheiro, acreditam no trabalho, nos negócios, e pensam que isso é que é bom e que isso é que vai dar estabilidade para a vida da pessoa. E são as crenças dessas pessoas, mas isso não é a verdadeira fé. Hoje existe e está na moda também, as pessoas acreditam muito em energias positivas. Daí aparece o Reiki e o Feng Shui. Já ouviu falar do Feng Shui? Isto não é como é que se diz, não é comida, não é sushi. O Feng Shui é uma crença de pessoas que acreditam que se a disposição dos móveis lá em casa e se a casa estiver virada para o sol e a luz do sol entra nas janelas e a luz de repente está lá dentro de casa e começa a iluminar a sala ou o quarto, que isso traz alegria para as pessoas e que muda a disposição das pessoas e as pessoas ficam mais felizes, mais abençoadas. Eu só fico a pensar naqueles exemplos que a Bíblia dá do José do Egito que esteve preso, do Paulo e Silas que esteve na prisão e o sol não batia lá. E no entanto, eles eram pessoas de fé. Os irmãos estão-me a entender? Então, as pessoas acreditam nestas coisas, no falar positivo, no espiritismo, no Buda, na cientologia. E agora, em relação à igreja também, há pessoas que acreditam e desenvolvem crenças em relação à igreja. Por exemplo, hoje a maioria das pregações das igrejas são mensagens para alimentar certas crenças. Tudo tem que andar bem na tua vida, se não andar, algo está mal em ti. E isto, infelizmente, é o que se fala muito por aí. Nas próprias igrejas evangélicas prega-se muito sempre aquele lado de tudo tem que andar bem na tua vida, tudo que tem que estar bem na tua vida. E se tu estás doente ou se tu tens um problema financeiro, se as coisas não vão tão bem, então é porque tu não tens fé. Quem é que já ouviu situações dessas? Não é? Todos nós. Os irmãos estão cá hoje? Então isto para dizer o quê, amados? Que de facto desenvolvem certas crenças. Por exemplo, há aquela crença assim: ai, a minha igreja é o máximo, aquela igreja que é. Ai, eu tenho cá uma coisa que aquela igreja. Ai, eu tenho cá uma coisa com aquele meu pastor. Ai, aquele meu pastor. Ai, aleluia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, eu gosto muito que vocês gostem da Lighthouse. E eu fico lisonjeado e honrado por isso. Mas, por favor, eu vos peço que não ponham a vossa esperança na igreja em si, não no pastor em si, mas que a vossa fé seja posta verdadeiramente, sabe aonde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Porque certas pessoas criaram esta crença de que estar na igreja é que vai mudar a vida. Aquela igreja, aquele pastor, ai, aquele pastor tem que orar por mim. Ai, se ele não ora por mim hoje, eu já não fico bem. E as pessoas desenvolvem certo tipo de crenças que elas julgam que são fé, mas não é fé. Olha, uma crença que foi desenvolvida nas igrejas, que há pouco já mencionei, é, por exemplo, se algum cristão está doente, acredita-se que é porque a pessoa não tem fé. E hoje eu quero dizer uma coisa, não me interpretem mal, nem estou a dizer que é bom estar doente. Ninguém gosta de estar doente. Quem é que está aqui que gosta de estar doente? Ninguém. É uma mera constipação? É chata, não é? Ninguém gosta de estar doente. Mas também eu tenho que lhe dizer uma coisa assim, meu amado irmão, doa quem doer esta verdade. Se por qualquer motivo você está doente, está a passar por uma luta na área física, na sua saúde, e se várias vezes tem vindo pensamentos à sua cabeça, estilo assim: tu não prestas, tu não vales nada, tu não tens fé, tu já viste, tu vais à igreja e andas assim. Eu quero dizer uma coisa, que essa é uma crença que se desenvolveu em muitas igrejas, mas é uma crença falsa. Porque o estar doente não significa que a pessoa não tenha fé. E você vai ver hoje, no final da reunião, quando eu terminar esta ministração, você vai ver aonde é que a verdadeira fé ela está colocada. Porque senão nós somos enganados, irmãos, e nós vamos-nos abaixo. Eu tenho encontrado muitos cristãos
abatidos, tristes, desanimados, porque eles acreditam que não têm, por estarem doentes, é porque não têm fé. Sentem-se assim derrotados. Sentem-se assim um farrapo. Eu quero dizer uma coisa, se por qualquer motivo você tem sentido ultimamente um farrapo, eu quero dizer uma coisa, irmão ou irmã, não acredite nessa mentira, porque isso é uma mentira do diabo, que vem para deitar você abaixo. Você não é nenhum farrapo, você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, e você está nessa luta, na luta dessa fé, mas você é uma mulher e um homem de fé. Não desanime, não deixe de crer. Aleluia. Posso ouvir um amém? Então o que é fé? Vamos definir o que é fé em Deus. Fé é divino. Fé é algo que vem de Deus para o homem. Fé é a certeza de que não há engano na palavra de Deus nem no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos abrir as Bíblias em Hebreus capítulo 11. E não é só na área da saúde, é em todas as áreas. Vamos imaginar que você está a passar por uma luta no seu casamento. Você está a passar uma luta na área financeira. Você está a passar uma luta no seu negócio. Você está a passar uma luta, seja em que área for. E você está nessa luta já há alguns meses, alguns anos. E você tem pensado assim, eu se calhar não tenho fé. Eu devo estar a fazer qualquer coisa de errado. E eu estou aqui como homem de Deus para lhe dizer assim, que você não está a fazer nada de errado. Eu vou-lhe mostrar pela palavra de Deus. Hebreus 11, versículo 1 diz assim. Digam todos comigo, ora a fé, mais uma vez, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mais uma vez, a fé é uma certeza, é um fundamento de coisas que eu estou à espera, que ainda não vejo, mas eu sei que já tenho. Aleluia! Amém! Glória a Deus, olhe para mim. Olha, amigo, deixa estar. Ouve com atenção, está bem? Então, olhe para mim e ouça com atenção que isto é importante, meus amados. Presta atenção que eu vou dizer agora. Uma pessoa de fé, uma pessoa que tem fé em Deus, ela precisa, já vamos ver isso pela Bíblia, ela precisa de ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, essa pessoa, ela não tem fé, ela tem crenças, ela acredita em alguma coisa, mas a verdadeira fé, ela não tem. Porque se nunca ouviu o Evangelho, se nunca ouviu a palavra de Deus, essa pessoa não tem fé. Mas uma pessoa com fé em Deus, essa fé que ela tem em Deus é a prova, a fé é a prova. Quando alguém diz assim, olha, tu consegues provar a existência de Deus, não há ninguém que consiga provar a existência de Deus. Deus não se consegue provar cientificamente. Como é que nós provamos Deus? Pela fé. É a minha fé que eu tenho na sua palavra. A fé que eu tenho na palavra de Deus é a prova de que Deus existe. Então, fé é eu acreditar naquilo que a Bíblia diz, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E tenho uma certeza absoluta que aquilo que eu creio na Bíblia, aquilo que o Evangelho diz, eu creio profundamente. E não só eu creio, como eu vivo aquilo que eu creio. Quando nós vivemos aquilo que cremos, então eu posso dizer, eu sou uma pessoa de fé. Porque você pode crer, mas se não vive, na verdade não crê. Você até pode dizer, eu acredito que isto é verdade. Mas se a gente não vive aquela verdade, então não estamos a exercer fé. Fé é acreditar naquilo que o Evangelho diz e depois vivê-lo. Vivê-lo. A prática do Evangelho é o sinal de que alguém tem fé. Fé em Deus. Os irmãos estão-me a entender? Não é conversas, 31 de boca. Não é aleluias altos. Não, às vezes podemos dizer assim, aleluia!
Agora acordei alguns. E eu digo aleluia alto e a pessoa que está ao meu lado diz assim: ei, pá, este irmão deve ser uma pessoa de muita fé. Até porquê? Porque deu um grito que aquilo, cuidado. Não, um irmão ou uma irmã de fé é aquele que ouve o Evangelho e pratica-o. Esse é que é um homem e uma mulher de fé. Agora, quando eu falo com algumas pessoas, e eu vim de, por exemplo, não quero de maneira nenhuma ofender ninguém, é só para ajudar. Eu próprio vim da linha da Igreja Católica, eu fiz a comunhão solene, eu fiz tudo. Eu acho que mais um pouco eu ia para o seminário. A sério. Eu sempre, sabe uma coisa, eu sempre gostei das coisas de Deus. E eu aprendi a gostar das coisas de Deus na Igreja Católica. Só que o que é que acontece? Quando eu ia para a catequese, a minha catequista, nunca mandou ler a Bíblia. Nós tínhamos tudo menos a Bíblia. Então, qual é o problema, às vezes, deste povo maravilhoso que está na Igreja Católica? São pessoas fantásticas, eu vim de lá também. Mas qual é o problema, o risco que as pessoas correm? É elas estarem na igreja e nunca ouvirem o Evangelho. Nunca lerem a Bíblia. E elas podem dizer assim: mas eu tenho muita fé. Eu tenho tanta fé na Virgem. A minha Virgem. O meu santinho, o meu isto, o meu aquilo. Mas nós vamos ver pela palavra de Deus que essa fé Deus não aceita. Deus proíbe essa fé. Isso não é fé, isso é uma crença que foi gerada do homem para o homem. Mas a verdadeira fé é gerada de Deus para o homem. E Deus gerou o quê? A pregação da fé, o Evangelho. O Evangelho é conhecido na Bíblia também pela pregação da fé. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Veja aí agora, abra aí no instante em Romanos capítulo 10. Romanos 10. E à medida que nós vamos abrindo, estamos a ganhar apetite para a caldeirada. Romanos 10. Alguns já estão a pensar no peixe. Podes-me arranjar arranja-me uma aguinha, se achou. Está a secar a minha boca. Romanos 10, versículo 1. E presta atenção, meu amado irmão, neste texto que é muito importante. Romanos 10, 1 diz assim. O apóstolo Paulo escreveu assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Olhe para mim. Paulo tinha um desejo ardente que os israelitas todos fossem salvos em Cristo Jesus. Pelo Evangelho. E não pela lei. Porque Israel sempre foi vista como a nação escolhida de Deus, mas eles estavam debaixo da lei. Ora, a lei não salva, não justifica ninguém, já vamos ver. O que justifica-nos a nós diante de Deus é a nossa fé. Fé no quê? Fé no Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. E o versículo 2 ele diz assim: porque lhes dou testemunho, isto é, Paulo está a dizer assim, eu estou sempre a pregar de Jesus, eu estou a pregar o Evangelho. Eu lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Os israelitas tinham zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha para mim, irmãos. Isso é o que eu vejo em muitas igrejas, principalmente na Igreja Católica. Eu vejo pessoas com um zelo por Deus tremendamente profundo. Estou a lembrar-me da minha mãe, o zelo que ela tinha. Sempre teve um zelo muito forte por Deus quando ela estava tão na Igreja Católica. Ela queria que eu seguisse tudo certinho. Ela obrigava-me a rezar o terço todas as tardes, ao fim da tarde, na Rádio Renascença. Ainda hoje acho que é assim. E tinha que seguir aquilo tudo. Ela tinha zelo, mas não tinha entendimento. É o que acontece também neste tempo, quando Paulo falava dos israelitas. E diz assim, versículo 3, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quem nos justifica é Cristo. Ele veio terminar a lei e veio trazer o tempo da graça. E hoje somos salvos pela graça, por um favor não merecido que Deus
enviou o seu Filho amado àquela cruz. E quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele é justificado diante de Deus. Porque sabe uma coisa, nenhum de nós, a verdade é esta, não me levem a mal, nenhum de nós prestávamos para nada. Os nossos pecados eram mal cheirosos e nos afastava de Deus. Mas Deus decidiu perdoar tudo em Jesus. E hoje nós somos justificados diante de Deus por Cristo Jesus. Então, quem não sabe isto, quem nunca ouviu isto, como é que ele pode ter fé em Deus? Porque é fé nisto que nos salva. É a nossa confiança nestas palavras que nos dá a nossa salvação. Aleluia. E depois ele continua e diz assim, no versículo 6, mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Nós temos muito esta coisa de saber, aquele vai para o inferno, aquele vai para o céu, quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Sabe quem é que vai para o céu? Todos aqueles que creem em Cristo Jesus. E quem vai para o inferno, infelizmente, é todos aqueles que rejeitarem o Evangelho e não crerem em Jesus Cristo. E depois ele diz aqui assim, no versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás o quê? Salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Glória a Deus. Porque não há diferença entre judeu nem grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E agora digam bem forte comigo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Oh, irmãos, o pessoal precisa de ouvir isto. Isto é o Evangelho. E quando nós ouvimos este Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, a Bíblia diz que quem crê nele, ele é salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação. Nós estávamos condenados ao inferno. Mas a Bíblia diz que Cristo veio nos dar vida e vida eterna. Glória a Deus. Amém. Veja aí também, rapidamente, em Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. E vamos ver que os antigos, o caso de Abraão, ele também ouviu o Evangelho, foi salvo por causa de ouvir a palavra de Deus, pela fé que ele tinha em Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 1. E diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, porém, aos olhos de quem Jesus Cristo foi, já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Lá está, o Evangelho é também conhecido como a pregação da fé. Porque quem conhece o Evangelho tem fé. Quem conhece e crê e pratica, tem fé. É o Evangelho, é a pregação da fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vós que tenhais padecido tanto? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé aos gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Aleluia. Irmãos, Abraão ouviu o Evangelho. Às vezes as pessoas dizem assim, Abraão tinha fé. Tinha fé porque ele ouviu o Evangelho. E quem é que anunciou o Evangelho a Abraão? Foi Deus. Deus apareceu a Abraão.
E sabe porquê que Deus hoje não aparece mais a ninguém como apareceu a Abraão? Porque ele deixou a sua palavra. Na altura não havia Bíblias no tempo de Abraão. Então Deus tinha que aparecer sobrenaturalmente às pessoas. Mas Deus falou o quê? O que é que Deus falava? O Evangelho. Já naquela altura Deus anunciava a vinda de Cristo. O próprio Jesus Cristo fala menção disso. Veja aí no instante em João capítulo 8. João 8, versículo 56. João 8, 56 diz assim: Abraão, vosso pai, estava Jesus a falar, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Jesus disse que Abraão viu o dia de Cristo. Que dia de Cristo é esse? Ele viu o quê? Ele viu a redenção. Cristo veio redimir o homem. E Abraão viu, mas viu como? Como é que viu? Porque Deus anunciou o Evangelho a Abraão. E Abraão creu nele. E foi justificado pela fé também. Assim como hoje nós também somos justificados pela fé. Então, se alguém diz assim, eu tenho muita fé, mas nunca ouviu o Evangelho, não crê nele e muito menos nem sequer o vive, então não pode dizer que tem fé. Pode dizer sim que tem crenças. Pode acreditar no Reiki, pode acreditar no como é que é? No Feng Shui, pode acreditar na Fátima, pode acreditar nos deuses hindus, pode acreditar em tudo e mais alguma coisa, pode gerar as crenças que entender, mas isso não é fé. Alguém pode dizer assim, pastor, você está a ser um bocado duro, então você está a questionar a fé das pessoas. É que, meus amigos, é que as crenças e fé não podem ser misturadas. É como azeite com água, não há como misturar. A Bíblia diz que só Jesus Cristo é o caminho que nos leva a Deus, só Jesus. Mas eu gosto muito de vez em quando de ir lá, fazer lá umas coisas não sei onde, transcendentais, e a luz, e isto e aquilo. Amigo, a fé em Cristo e a fé no Evangelho, se você realmente conhecesse o Evangelho, você ia descobrir no Evangelho que Deus não gosta de idolatria. Você vai descobrir no Evangelho que você não precisa de nenhuma luz para ser abençoada, porque o próprio Evangelho, quando é praticado, abençoa a sua vida. Aleluia! A quem conhece o Evangelho vai descobrir que há uma série de coisas que as pessoas acreditam lá fora, mas aquilo que elas acreditam, aos olhos de Deus, desculpa a expressão, mas é verdade, e amigo, sou eu que prego a verdade, é lixo. Não lhes salva. Mas elas sentem-se bem, elas até sentem-se assim, pronto e tal, mas não é essa fé que nos salva, não é essa fé que nos dá a vida eterna, não são essas crenças que nos vai levar a nossa vida eterna. Meus amigos, e aqui eu quero que você agora, estou quase a terminar, e aqui eu peço a vossa atenção que isto é muito importante. A verdadeira vida, meu amado, a verdadeira vida feliz, agradável, de sucesso, cheio de saúde, cheio de dinheiro, cheio de tudo, não é aqui. Está todo mundo a querer estar aqui. Está todo mundo a querer lutar para ter uma vida boa aqui. Está todo mundo a querer coisas para aqui. É o material, é o dinheiro, é isto. Claro que a gente precisa de dinheiro, claro que a gente precisa de uma casa, claro que a gente precisa de um carro, claro que a gente precisa de nos sentir bem. Mas eu quero dizer uma coisa, isto aqui são 2 dias, porque a verdadeira vida não é aqui, é com Deus. E a única fé que Deus aceita para nós vivermos a vida eterna com Ele é crer no Senhor Jesus Cristo e no seu Evangelho e viver aquele Evangelho. Nem que você tenha apenas 1 hora para viver o Evangelho, viva o Evangelho durante 1 hora. Mas viva. Porque se você crê, então vamos vivê-lo. Vamos vivê-lo. Aleluia. Veja aí 1 de João, para terminar, 1 de João capítulo 5.
Às vezes eu encontro pessoas assim, pessoas fantásticas mesmo, simpáticas, pessoas muito generosas também, pessoas muito solidárias. Eu encontro pessoas fantásticas com estes predicados todos bons e que muitas vezes me dizem assim: eu acredito em Jesus Cristo, pastor, mas também, sabe uma coisa, o meu coração também, eu creio muito aqui na minha santa. Ou eu também creio muito nisto, ou seja o que for. Então verdadeiramente não há um arrependimento, porque pela palavra de Deus, pelo Evangelho, você descobre, por exemplo, em Atos, depois vamos continuar esta mensagem, em Atos você vai descobrir que as pessoas que se envolviam com os exorcistas, a certa altura, depois de ouvirem o Evangelho, eles vieram ter com o Paulo arrependidos e trouxeram os livros todos das artes mágicas e se arrependeram e queimaram na presença de todos. Houve um arrependimento. Deixaram de ter as suas crenças nos livros e na magia e puseram a sua fé em Jesus Cristo, no Evangelho. Lá está, azeite e água não se podem misturar. Uma vez Paulo estava a pregar no meio de Roma, onde tinha lá santo, porque por tudo que era lado, era a estátua de tudo e mais alguma coisa. E havia lá uma estátua que dizia assim: o Deus desconhecido. E não havia, aliás, não era nenhuma estátua, era apenas um altar, que não tinha nada, mas tinha lá uma frase: o Deus desconhecido. E Paulo, esperto, com a sabedoria de Deus, chamou a atenção da malta toda que estava na rua e disse assim: olha, estão a ver este Deus desconhecido? É este mesmo que eu vos prego. É este mesmo que nos dá a vida eterna. Porque os outros que vocês estão a ver, está a ver ali a Diana, está a ver ali a Isabela, a Maria, a Fátima, vocês estão a ver aquilo tudo ali, aqueles deuses não são deuses nenhuns, não veio de Deus para nós, veio do homem para o homem. Mas o que veio de Deus para nós é este tal Deus desconhecido que eu vos anuncio. O Filho, o seu Filho Jesus Cristo, glória a Deus. E ele anunciou o Evangelho. E diz a palavra de Deus que uns se arrependeram, mas outros não. O queriam matar, sabe porquê? Porque estava a dar cabo do negócio deles. E 1 de João 5, versículo 10, diz assim, leiam todos comigo: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus do seu Filho deu. E o testemunho é este, agora leio eu, que Deus nos deu a vida eterna. Que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Está a ver? Ele não diz assim: quem tem a Fátima tem a vida. Quem não tem... Não, ele não diz: quem tem o Buda tem a vida. Quem tem o Reiki tem a vida. Não. O que diz aqui é assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, o que é que acontece a quem não tem o Filho? Não tem a vida. E versículo 13 diz assim: e estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amados, ouça uma coisa. Deus determinou que a salvação da humanidade está no Filho. Você e eu podemos pensar assim: mas porquê? Não faço a mínima ideia. Ele é Deus, Ele é que sabe porque que Ele fez isto. E se nós começarmos a pensar: sim, mas também está nisto e mais naquilo e mais naquilo outro. Isso é o que você pensa. Mas não é assim que Deus pensa. Agora, o que é que acontece? Quando nós anunciamos isto é o Evangelho que eu vos estou a anunciar. Quando nós anunciamos isto, e está a ser gravado, eu sei que muita gente tem vindo a acompanhar as pregações da Igreja Lighthouse, há aquelas pessoas que ouvem esta mensagem e dizem assim: aquele pastor é assim um bocado esquisito. Nem sequer leva gravata nem nada. Aquele pastor está ali a falar aquelas coisas, mas é assim, mas eu acredito muito, desde pequenina, que eu ando aqui envolvida no espiritismo, isto também é bom. Eu desde... Aí é que está, há os que creem e os que não creem. Há aqueles que ouvem esta mensagem e o coração deles amolece e diz assim: pois realmente, se a Bíblia diz isso, então é porque é.
Mas há aqueles que ouvem isto e dizem assim, em vez do coração amolecer, o coração endurece. Não é? Endurece de tal maneira que, não creio em nada disso, eu tenho as minhas experiências. Este é que é o problema, que é com isto que eu quero terminar. Sabe qual é o nosso problema? Principalmente as igrejas ligadas ao pentecostal, é que as pessoas vivem muito por sentimentos, pelas experiências. Eu um dia tive um sonho, uma visão, até os pelos estavam todos... eu vi isto, eu vi aquilo outro, e tive uma experiência, e depois vêm aquelas pessoas que morrem e vão ao céu, depois quando ressuscitam por qualquer motivo, vêm e depois começam a contar os sonhos e as experiências que tiveram no céu. Depois há outros que foram ao inferno, que viram o inferno, e é engraçado que a gente começa a ouvir as experiências deles, falam de tudo menos o que a Bíblia diz. Quando nós vamos ver a Bíblia, e eles começam a descrever o céu que viram e o inferno que viram, não é nada daquilo que a Bíblia diz. Então eu não posso crer nisso, eu não vou por experiências, eu não vou por sentimentos, eu vou pela palavra de Deus. Eu vou pela palavra de Deus, eu posso não sentir nada, eu posso não ver nada à minha volta, mas está escrito, eu creio. E a fé verdadeira em Deus é eu ter a plena certeza de que aquilo que está escrito não há nenhum engano, nem uma vírgula está lá enganada. É tão certo isto e é tão sério que nós próprios não podemos nem sequer tirar uma pontuação à palavra de Deus, porque maldito o homem que retira um ponto ou uma vírgula à palavra de Deus. Deus leva a palavra dele tão séria que pôs a palavra dele acima do nome dele. A palavra de Deus está acima dele, do nome dele. Sabe o que é que isto significa? Que ele, mesmo que se tenha arrependido de ter falado alguma coisa, ele agora não pode voltar com a palavra atrás. Ele vai ter que cumprir. Sabe porquê? Porque se ele não cumpre o que ele falou, então ele deixa de ter qualidade de ser Deus, deixa de ser aquilo que ele promete ser, então ele virava mentiroso. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Todos os homens podem mentir, mas Deus não mente. A palavra dele é verdadeira. E nós temos que parar de andar com sentimentos. Eu sinto isto, eu sinto aquilo, eu sinto arrepio, eu tive isto, eu tive aquilo. Irmão, vamos pela palavra de Deus. Se Deus lhe der um sonho, glória a Deus, guarde isso para si. E se for de Deus, vai-se cumprir. Mas se não for de Deus, principalmente se você tem sonhos, que você não entende que sonho é esse, você não tem, digamos assim, às vezes vem-me contar sonhos e visões, dizem assim, pastor, eu não entendi o sonho, você sabe-me decifrar o sonho? Eu respondo logo assim, já fica a saber como é que eu respondo. Olha, pegue nesse seu sonho e ponha no caixote de lixo. Porque se eu não sou decifrador de nada, eu não estou aqui para decifrar nada. Eu sou um homem de Deus, a minha missão é pregar esta palavra. E se você não sabe, se Deus não lhe disse assim o que é que aquilo significa, a mim não me vai dizer. Então, não se deixe ficar amarrado pelos sonhos. Não se deixe ficar amarrado por visões. Se Deus lhe der entendimento, glória a Deus, guarde no seu coração. Diz a palavra de Deus que, eu não sei se era a Maria, já não me lembro qual era a personagem, mas há uma personagem na Bíblia, eu creio que era a Maria, que ela guardava para ela aquilo que ele via no crescimento de Jesus. Ela guardava no coração. Ela ouvia as coisas, mas não contava a ninguém, guardava no coração. Então, na hora certa, se for de Deus, o sonho que você teve vai se cumprir. Aleluia. Mas se você não sabe o que é que aquilo significa, faça assim. Onde é que está o caixote de lixo? Pare de pensar nisso. Deixe de estar obcecado com isso. Então, pastor, mas o que é que eu faço? Onde é que eu ponho a minha fé? Aqui, nesta palavra. Vamos ler a Bíblia. Amados, vamos ler o Evangelho. Vamos conhecê-lo. A Bíblia até diz assim, lá em Gálatas, quer ver, olha, Gálatas 3. Eu sei que vocês querem comer o peixe, mas só mais um bocadinho. Gálatas 3. Gálatas 3. Isto é tão importante, meus amados. Gálatas 3, onde é que está? Se é o 3 ou se é... Não, é Gálatas 1, versículo 6. Diz assim: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, outro evangelho. O qual não é outro, mas há alguns entre vós que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora presta atenção que isto é fantástico. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado,
seja anátema, isto é, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Oh, irmãos. Quando, por exemplo, falávamos há pouco do fenómeno de Fátima, quando eles contam que apareceu um anjo e que falou, e falou instruções, agora acabamos de ler que nem que um anjo venha do céu dizer alguma coisa, seja anátema. Deus, ouça, que isto é importante. Deus não vai mais, Ele pode o fazer, mas nos tempos de agora Ele não vai mais fazer coisas como antigamente vocês liam histórias no Velho Testamento de Deus aparecer ao Abraão, de Deus fazer assim ao Moisés, e Deus apareceu numa sarça ardente a Moisés, e Deus deu um sinal àquele que tinha o cabelo, não, ao Gedeão. Estás correto, obrigado. Deus deu um sinal ao Gedeão, o Sansão tinha força por causa do cabelo, e as pessoas andavam todas com sinais e sentimentos, e isto e aquilo e aquilo outro. Esse tempo parou. O tempo de agora é o tempo da palavra. É o tempo deste livro. É por este livro que nós temos que nos reger e não por experiências fantablósticas, ou seja o que for que possa aparecer, pôr os vossos pelos no ar. É pela palavra de Deus. E eu vou-vos confessar uma coisa, a maior parte das vezes quando eu ajo em fé, eu não sinto nada. Eu sinto o oposto. Não tenho vontade nenhuma, às vezes há dias que eu não tenho vontade nenhuma de ler a Bíblia. Não tenho vontade nenhuma de orar. Não tenho vontade nenhuma de levantar cedo. Alguns de nós hoje, se calhar, não tínhamos vontade de vir à igreja. Porquê? Porque fé não tem a ver com sentimentos. Fé não tem a ver com experiências. Se as tuas experiências são boas ou são más. Ou se estás doente ou se estás curado. Fé tem a ver com aquilo que tu crês. Andamos por fé e não por vista. Andamos pela fé, pelo Evangelho. E sabe, eu vou dizer uma coisa que se calhar vai chocar pessoas aqui e aqueles que irão ouvir esta mensagem. Eu, graças a Deus, não estou doente. Mas se por qualquer motivo eu estivesse doente, eu preferia continuar a crer que Deus está comigo, acreditar nesta palavra e morrer doente, mas o diabo não me vai enganar, nem vai tirar a fé que eu tenho em Deus, porque eu tenho a certeza nesta palavra. E sabe porquê que esta palavra é fantástica? Se por qualquer motivo a minha cura não se der aqui neste mundo, a Bíblia, a palavra de Deus promete em Apocalipse que vai chegar o dia que quando nós estivermos com Deus, diz que não haverá mais lágrima nenhuma, não haverá mais sofrimento. Aqueles que estavam doentes vão receber um corpo novo, glória a Deus, aleluia, e não vai haver mais ninguém doente, não vai haver mais ninguém com problemas financeiros, não vai haver mais ninguém, todo mundo vai viver com a graça de Deus em plenitude, glória a Deus. E o Senhor será o nosso Rei, o nosso Presidente da República, que nos governará com justiça, com paz. E esta é a fé da nossa vida eterna. A verdadeira fé, irmãos, é esta. É a pessoa ter a certeza que não existe engano no Evangelho. Mesmo sem ver nada, a sua fé é a prova de que em Cristo você tem a vida eterna. Em Cristo os teus pecados estão perdoados. Em Cristo estás salvo e selado pelo Espírito Santo. Em Cristo a promessa de que Cristo nos virá buscar vai se cumprir. A verdadeira fé acredita que nós vamos morrer, mas em Cristo Jesus vamos ressuscitar e receber um corpo novo. Aleluia! E nós iremos viver com Deus para sempre. Esta é a minha fé. Esta é a minha fé. Esta é a minha fé. E agora vou terminar com uma passagem que está em Hebreus que nos vai chocar a todos. Os antigos morreram a acreditar nisto, sem verem nada. Veja lá, Hebreus 11. Hebreus capítulo 11.
capítulo 11, versículo... Diz assim, vamos ler desde o versículo 33. Vocês sabem que este capítulo 11 é chamado dos heróis da fé, não é? E ele dizia assim, esta gente toda, que são os heróis da fé, diz assim, versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não alcançaram a promessa, mas eles creram. Sabe uma coisa? Eu já tive algumas derrotas na minha vida. Eu já tive algumas derrotas na minha vida. E durante um tempo o diabo infernizou a minha mente com pensamentos. Até que um dia eu entendi que as minhas derrotas não podem ser motivo de abalar a minha fé. A minha fé continua a ser a mesma. Estes antigos que passaram por isto tudo acreditando nas promessas, não alcançaram a promessa. E agora veja aqui a promessa. O que é a promessa? A vida eterna. Na altura eles não viram nada. Mas eles creram. Eles creram na redenção. Eles creram no dia de Cristo, como Abraão creu. Como Abraão viu. Eles creram nesse dia. Sabe qual é o dia de Cristo? É o dia do arrebatamento. Quando Ele nos vier buscar a todos. Esse é o dia de Cristo. E eu creio nesse dia. Eu posso não ver esse dia, mas eu vou morrer a acreditar nesse dia. Porque os que morrerem primeiro também vão provar esse dia. E sabe porquê? Porque serão os primeiros a irem ter com Cristo. Porque a Bíblia diz que quando Ele vier, os mortos irão primeiro. E os que estiverem vivos depois. E todos nos vamos encontrar com Ele nos ares. Esse é o grande dia onde a nossa fé tem que estar posta. É lá. Não é na tua saúde, nas tuas finanças, na tua casa nova, no teu carro novo. A tua fé é a vida eterna. É o dia de Cristo. É a tua fé, é o dia de Cristo. E agora veja uma coisa. Este texto é tão rico. Olha aqui. Alguns viveram bem. Olha aqui. Versículo 33. Os quais pela fé venceram reinos. Quem é que não gosta de vencer reinos? Conquistar coisas na vida. Uns pela fé alcançaram promessas, fecharam bocas a leões. Estou-me a lembrar do Daniel, fechou a boca aos leões. Mas depois ele diz aqui, o outro diz que outros foram maltratados, foram apedrejados, outros morreram mais cedo, outros tiveram problemas levados da breca. Mas não deixaram de ter fé, não deixaram de crer, não deixaram de crer no dia de Cristo. Irmãos, a vida é assim. Há pessoas que pela sua constituição física são mais fortes que outras. Há pessoas que conseguem ter a habilidade de fazer mais dinheiro do que outros. Vai haver sempre ricos e pobres, irmãos. Vai haver sempre ricos e pobres. No meio dos cristãos, nem todo cristão pode alcançar o Eldorado. Toda a gente anda a querer atrás do Eldorado. As igrejas pregam o Eldorado. E as pessoas naquela ânsia de quererem mais dinheiro, de quererem mais coisas, andam ali. E depois quando não têm, vão-se abaixo. Lá está, são crenças falsas. Eles acreditam em coisas erradas que geraram do homem para o homem. Mas se nós acreditarmos naquilo que foi gerado de Deus para nós, então a tua fé nunca mais será abalada, independentemente se tu vences o reino, se tu fechas a boca a um leão, ou se tu fores maltratada e apedrejada na rua, por causa de Cristo. Há pessoas que são mais fracas. Há pessoas que vão... Invariavelmente há cristãos que vão morrer cedo. Com 50, 60 anos.
Irmãos, isso é verdade. Eu estou aqui a abrir o meu coração para vocês. Eu estou a abrir aqui, eu não posso esconder a verdade. Mas há de haver aqueles que são mais fortes, que vão morrer, vão viver até os 100 anos. Quem sabe até os 110. Há de haver cristãos que vão ter sempre uma vida, parece que boa, no sentido de têm boas casas, bons carros. E há de haver outros que têm carros que têm que andar sempre a pôr o spray para pôr aquilo a pegar. Mas será que aquele que usa o spray não tem fé que o outro que tem um Mercedes? Claro que tem. Tem a mesma fé. O que é que nos une a todos, irmãos? É os bens que nos une a todos? É os bens que nos faz iguais? Não, é a nossa fé. É a nossa fé que nos une. A nossa fé que nos une. Por isso é que o Paulo dizia assim, quem é mais rico ajuda aquele que não é tão rico. Quem está mais abastado vai ajudar aquele que tem menos abastado, que é menos abastado. Mas todos temos que nos ajudar e nos apoiar, porque estamos todos ligados a uma quê? A uma só fé. A uma só fé. E esta fé é a nossa vida eterna com Deus, irmãos. É a vida, é o dia de Cristo. Irmãos, se eu puder ter um carro novo, eu vou ficar contente. Mas se eu não tiver, nunca mais um carro novo. Glória a Deus. Se eu puder ter uma casa nova, eu vou ficar todo contente. Claro, quem é que não gostava de ter uma casa nova? Quem é que gostava de ter uma casa nova? Mas se eu nunca tiver uma casa nova, eu vou-me atirar da ponte só porque eu não tenho uma casa nova? Não vou. Vou deixar de pensar que já não tenho fé, que Deus não me ama? Nada disso. Nada disso. E mais, eu acredito, agora falando da igreja, eu acredito que Deus vai nos dar umas instalações ainda maiores que estas. E que devemos ser muito mais pessoas e a família vai aumentar. Eu creio nisso. Mas se por acaso isto não acontecer e estivermos a vida toda sempre aqui neste sítio, glória a Deus, você pensa que eu vou ficar triste? Você pode dizer, mas não gostava de ver mais gente? Claro que gostava. Eu não sou hipócrita, eu digo, gostava, sim senhora. Mas se Deus não quiser dar mais ninguém, e se Ele disser assim, é aqui neste cubículo, ficas a vida toda. Glória a Deus, eu fico. Qual é o problema? Eu fico. Eu fico neste cubículo o tempo que Deus quiser. E bendito é o cubículo. Alguns andaram a falar até e a criticar que nós andávamos no meio de um quintal. Glória a Deus para este quintal santo. Onde as alfaces e os tomates dão certo. E crescem. Glória a Deus. É um quintal, mas não deixe de ter tomates e alfaces como os outros têm. Os irmãos estão a entender? Esta é gente cega, não entende o Evangelho, não entende a palavra de Deus. Oh, irmãos, nós temos que abrir os olhos para a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. A palavra de Deus é fantástica, nós temos que ler este Evangelho. Glória a Deus, eu não sinto vergonha nenhuma de estar aqui neste lugar. Não sinto. Não é uma igreja XPTO, não tem ar-condicionado como deve ser. Eu agora até o tirei dali para ganhar mais espaço. Agora também não está tanto calor. Irmãos, as pessoas às vezes ficam iludidas pelos bens, pelas coisas materiais. Se aparece com um bom carro. Por exemplo, eu graças a Deus, louvo a Deus porque eu moro aqui perto. Hoje vim a pé para a igreja. Qual é o problema? Qual é o problema? O pastor da igreja vai a pé para a igreja. Que vergonha. Ele não tem fé para ter um carro. Lá está outra vez as crenças. Até tu não tens fé. Tu andas nesse chacho. Tu andas nessa lata. Tu não tens, desculpa a expressão, tu não tens a porcaria da fé para ter uma... Mas as pessoas não entendem, as pessoas estão cegas. As pessoas, elas estão, sabe o que é? Estão debaixo de crenças geradas por homens, para o homem, para satisfazer a alma deles. E Romanos, nós lemos há pouco lá assim, que aquele que se justifica a si mesmo não pode ser salvo. Mas se Deus nos justifica a nós, pela nossa fé, então nós somos salvos, porque é Ele que nos justifica. Porque em mim não há força, em mim não há nada, a não ser eu depositar a minha confiança totalmente nele. Aleluia. Amém? Deixe-me orar para vocês. Pai, no nome de Jesus, te quero agradecer pela tua palavra que foi aqui falada. Que esta palavra possa trazer luz ao nosso coração, fé. E, Senhor, eu oro para que tu desafies cada um de nós a olharmos para a Bíblia como uma coisa séria,
como um livro que não se pode brincar, que tem que ser lido todos os dias, meditado e, acima de tudo, praticado. Deus não é um Deus de sentimentos, Deus é um Deus de fé. Deus é para ser praticado, é para ser querido, Deus é para ser obedecido. E eu te peço, Senhor, que tu tragas até nós esta como é que se diz? Este entendimento, Senhor, sobre o que é verdadeiramente fé em Cristo. Mas para isso nós precisamos de conhecer o Evangelho. E eu oro, Senhor, para que nasça hoje uma sede, uma fome tão grande do Evangelho nos nossos corações. Que a gente chegue a casa e, em vez de estarmos a ver televisão a noite toda, que a gente possa ir ler a Bíblia. Possamos ouvir a palavra de Deus, encher os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Para que tu possas te revelar cada vez mais aos nossos corações. E, Senhor, se tu nos queres dar coisas grandes, casas bonitas e carros, se tu nos queres curar e se tu nos queres ajudar, seja em que área for, eu te peço que tu faças. És o Senhor, és soberano. Faz, Senhor. Faz como tu bem entenderes. Se houver algum momento em que nós temos que viver um tempo mais apertado, Senhor, que tu nos dês essa graça e sabedoria, inteligência, sabermos gerir o nosso dinheiro. Senhor, se houver algum momento em que não é necessário certas coisas, certos bens, que quem sabe se calhar nós nos perdíamos com isso, então, Senhor, por favor, impede. A gente não se quer perder, a gente quer estar certos no teu caminho, em o nome de Jesus. Faz a tua vontade na nossa vida, Senhor. Senhor, eu te peço também que tu possas nos dar força, saúde, que tu possas nos ajudar, Senhor, em tudo, em todas as áreas, e possamos resistir ao dia mau. E quando o dia mau vier, Senhor, que a gente não se deixe ir abaixo a pensar que não valemos de nada, mas sabemos que a nossa esperança está em Ti, a nossa fé está em Ti, Senhor. E um dia estaremos contigo para sempre. Senhor, hoje eu quero dizer a Ti, Senhor, que eu não tenho mais medo de morrer. Senhor, obrigado. Obrigado pela minha salvação. Obrigado, Senhor. Te agradeço, porque houve um tempo que eu tinha medo de morrer, mas hoje não tenho, porque eu sei para onde é que eu vou. Obrigado pela família que tu me deste, Senhor. E, Senhor, eu não sei quantos anos mais eu tenho à minha frente. Eu creio que posso ter bastantes. Esse é o meu desejo. Mas que tu uses o tempo todo que eu tenho na minha vida para ser uma bênção, Senhor. Usa-te da minha boca, da minha vida, para poder alcançar o máximo de pessoas para Cristo. Para que as pessoas possam conhecer o verdadeiro Evangelho. Possam ser salvos, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Derrama a tua bênção sobre este convívio de hoje. Que nós possamos ser daqui abençoados, Senhor. Obrigado pela vida de todos os homens que estiveram a ajudar, Senhor. Os irmãos todos que participaram, trazendo coisas para nós podermos ter aqui um almoço tranquilo, abençoado. Que nós possamos nos conhecer ainda mais. E eu tenho a certeza no meu coração que derramas a vida e a bênção para sempre no nosso meio. Obrigado por tudo, Senhor. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu, antes de terminarmos, deixo-te dizer uma coisa. Nós vamos dar, claro, oportunidade aos irmãos também semearem a vossa oferta, os vossos dízimos. Mas deixo só dizer o seguinte. Nós vamos ter dois tipos de prato, não é? Temos a caldeirada, para quem gosta. Eu sei que vocês podem repetir as vezes que quiserem, não é? E temos também arroz de pato, para quem não gosta de caldeirada. O arroz de pato vai ser servido em pratos de plástico para ajudar, mas a caldeirada fica melhor em pratos de porcelana. Então, quem for para a caldeirada recebe os pratos de porcelana e talheres também, e pronto, e vocês sirvam-se à vontade, desfrutem, conversem uns com os outros. Esse é o propósito, esse é o objetivo, está bem? Não tenham pressa também de ir embora, aproveitem o máximo tempo possível para estarmos juntos, conversarmos. Também, não sei se vai ser possível haver lugares para todos, mas uns podem ir à frente, depois vêm outros, enfim, toda a gente vai comer, toda a gente pode se sentar. Depois podem pegar
cada um de vocês pode levar uma cadeira, pode levar mesmo a vossa cadeira onde vocês estão, e cada um leva a sua cadeira para se sentar à mesa e pronto. Mas, e é isso. Ok? Então vamos preparar a nossa oferta, vamos semear então e depois vamos dar por terminada a reunião. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez quero agradecer também a vossa generosidade, a vossa participação financeira, que permite que tudo isto possa continuar com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer, Senhor, pela participação de todos, generosidade de toda a gente, Senhor, de todas as famílias. Oramos também por aquelas famílias que hoje não puderam estar presentes, Senhor, tu possas abençoá-los ricamente. Que esta igreja, Senhor, possa continuar a crescer. Acrescenta, Senhor, a esta igreja todas as pessoas que tu bem entendes, Senhor. Que façam parte desta comunidade, desta família, que esperamos pelo dia de Cristo. Senhor, eu te quero agradecer também por todos e muito em especial eu quero agradecer, Senhor, por esta família que veio do Algarve, Senhor. Seu irmão, a irmã, seus filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado por renovares as forças deles também e poderes abençoá-los. Todos os nossos irmãos também, Senhor, os que vieram mais de perto, os mais longe, te quero agradecer, Senhor, pelo esforço de todos, Senhor. Eu sei que às vezes não é fácil, às vezes a vida não corre como a gente pensa, mas te agradecemos porque estamos aqui de coração, acima de tudo. Estamos aqui por amor a Ti, em primeiro lugar, e também por amor uns aos outros. Por isso, Senhor, eu te peço a Tua graça, a Tua bênção sobre a vida de todos, multiplicação destas sementes, no nome de Jesus Cristo. E todos digam comigo, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Então, pronto, vamos nos preparar. Enquanto isso, não sei se algumas pessoas ainda foram tratadas de aquecer não sei o quê, mas deve estar já tudo pronto. Então, os irmãos... só uma coisa. O irmão João vai estar lá na panela, ele é que vai se